Senhor, meus amados irmãos, mais um dia nós estamos aqui juntos para estar compartilhando a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é como uma espada, ela anda dos dois lados, ela vai para lá, ela vai para cá. Então já cortou o meu coração para cortar o seu coração também. Eu louvo a Deus pela tua vida, você que está conectados conosco, por mais um dia de bênção, de vitória que o Senhor nos concedeu para nós estarmos meditando na tua palavra. Eu creio que hoje não será um dia diferente dos demais em que Deus tem uma palavra para nós reservada nesse momento de reflexão. Gostaria que você nesse momento fechasse os seus olhos e orasse a Deus pedindo o Espírito Santo, porque a Bíblia ela só é entendida com a ajuda do Espírito Santo. Ela só é explanada na nossa mente quando o Espírito Santo entra e nos dá essa dimensão, abre a nossa mente para uma dimensão da palavra de Deus. Não fica só num contexto em si, não fica também só num texto, não. Ela vai com uma aplicação para nós e eu creio que isso é de valia para a tua alma e a resposta que você precisa. Vamos orar pedindo ao Espírito Santo que entre na nossa vida nesse momento. Amado Deus celestial, Senhor, nós te pedimos aqui agora, as pessoas que entraram para ouvir esta mensagem, Espírito Santo, aquilo que os meus lábios não conseguiram, ó Pai, detectar realmente o que eu queria dizer, o que eu não consegui se expressar, o que a mente realmente está, Senhor, processando, mas que o teu Espírito pega as palavras que saem da nossa boca e leva até a esta pessoa no coração, não aquilo que essa pessoa queira ouvir, mas aquilo que o Senhor queira falar. Senhor, fala nesse dia de hoje com cada um, trabalha de uma forma especial, ó Pai, que a tua palavra venha trazer modificação, venha trazer mudanças, venha trazer novidades de vida e venha trazer também, Senhor, um clareamento em atitudes que devem ser tomadas. Eu te peço nesse dia de hoje, ó Pai, não afaste a tua compreensão, a tua presença no meio de nós. Faz com que o teu Espírito, Senhor, vai e leva esta palavra de um modo, Senhor, em que as pessoas venham entender o que o Senhor quer dizer. Que a graça do Senhor seja com esta família, com esta pessoa, seja neste momento agora, Pai. Nós te pedimos, amém e amém. Amados, a palavra que eu queria deixar para você hoje está lá no livro de Jeremias, no capítulo de número 18, verso de número 1 e verso de número 2. Eu quero falar sobre uma postura, sobre aquilo que Deus quer de você. A palavra do Senhor, ela diz assim, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te, desce à casa do oleiro. Olha, mais uma vez eu vou repetir, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te, isso é uma posição, levanta-se, desce à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras. Amados, vou ler agora completos 2 versículos para você entender. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Aí o 2 eu vou fechar aqui para você entender. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas. Ou seja, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Vamos ler o 4 para ficar completo. Como vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim, olha o 5, vamos fechar, a palavra do Senhor. O 6, vamos dar mais uma fechada. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados, essa palavra é uma palavra muitíssima conhecida. É uma palavra onde o profeta Jeremias,
que serviu tanto como profeta como sacerdote. Esse Jeremias era um homem simples. Ele era um homem que queria o bem do seu povo. Era um homem que foi escolhido por Deus para fazer uma grande obra. Qual que era a obra? Qual que era a responsabilidade de Jeremias? Profetizar, ser um sacerdote, mostrar ao povo qual era o caminho que o povo estava seguindo, mas qual era a posição que o povo teria que tomar. O profeta Jeremias, ele como profeta, ele viveu em um tempo conturbado da sua nação, do seu povo. Qual foi esse tempo? Foi um tempo que o povo se corrompeu. Foi um tempo que o povo escolhido por Deus, que era o povo Israel, eles se converteram ao Senhor, mas ao mesmo tempo eram chamados, era um povo de uma propriedade particular de Deus, mas de repente o povo extravasava. O povo, eles contaminavam com tantas coisas que apareciam no meio do caminho, quando eles conquistavam aquilo que Deus havia prometido. A corrupção, ela rondava esse povo. E esse povo andava numa direção, uma hora com Deus, outra hora querendo compartilhar com aqueles que não tinham compromisso com Deus. O povo estava indo dependendo do vento. Cria, dependendo das crenças que estavam do lado deles. Não tinha uma postura fixa diante de Deus. Não tinha uma posição fixa diante de Deus. Apesar de reconhecer que Deus o havia tirado do Egito e trazido até ali. Apesar de reconhecer que é um Deus de Israel que vela. Mas a religiosidade, ou às vezes o costume da onde eles tomaram posse, que era a terra prometida, trouxe para eles algumas contaminações. Começou em amizades, em alianças. Começou em algo nada a ver. De repente, sentar em um banquete com eles não era um problema. Mas aquilo veio trazendo problemas para a nação. Porque a palavra de Deus disse que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Começou ali umas más conversações. E eles começaram a achar normal aquilo que para Deus não era normal. Começaram a achar que tudo estava muito light, mas para Deus não estava. Deus queria um posicionamento de um povo que ele escolheu. E muitas coisas estavam presas nos posicionamentos. Muita coisa o povo deixou de ganhar diante de Deus, deixou de alcançar, deixou de viver as promessas devido a um posicionamento. Havia sido verdade o que o Senhor havia prometido ao povo, que o povo viveria em Israel as bênçãos do Senhor? Não deixou de ser verdade. O problema é quando a pessoa não posiciona diante daquilo que Deus prometeu. Quantas vezes o Senhor faz uma promessa para nós, seja por intermédio da tua própria palavra quando diz, ou do profeta quando expressa a palavra, ou quando tem uma revelação em cerca de alguém ou acerca de uma ocasião do que passa uma pessoa. Muitas das vezes a pessoa olha para o profeta e vai dizer, não cumpriu. Ou olha para a situação e vai dizer, não, nada a ver. A Bíblia mentiu para mim. Eu li na Bíblia, mas de repente estava escrito que tudo que pede ao Pai, crendo recebereis, eu criei. E de repente eu pedi tudo o que eu queria. Mas a Bíblia, ela não é um texto isolado. A Bíblia é um todo. A palavra do Senhor, ela tem o seu início, ela tem o seu meio, ela tem o seu fim. Ou seja, ela inicia com uma promessa, ela tem um meio com uma condicional, e ela tem um fim dependendo das suas atitudes. Há uma divisão nessas promessas. Começo, meio e fim. O profeta Jeremias foi levantado numa época em que o seu povo Judá, quando ele começou a profetizar tanto para o seu povo e para algumas nações vizinhas, o Senhor estava dizendo para Jeremias, Jeremias, eu vou te levantar. Olha a situação do povo. A alma de Jeremias lagrimou. A ponto que Jeremias foi chamado profeta chorão, profeta das lágrimas, porque ele se comovia com a situação do povo. Por que ele se comovia? Ele sabia onde estava a fonte da verdade, ele sabia onde estava a água para o povo beber, o pão para o povo comer, a verdade explícita que Deus havia falado, mas o povo deu as costas.
tendo uma opção de pecar, tendo uma opção de errar, tendo uma opção de procurar um outro caminho, de fazer aliança com o povo que não tinha compromisso com Deus. De repente vem uma sentença de Deus. Essa sentença é dada a Jeremias. Olha a alma de Jeremias. Olha a alma de Jeremias. Quando você lê todo o capítulo de Jeremias, você vai ver uma preparação de Jeremias no capítulo 1. Você vai ver o contexto de Jeremias ainda no capítulo 1. O que ele quer dizer, para que ele veio, para que ele vai profetizar. Que situação é essa? Que povo é esse? Vai ter uma escolha, Jeremias vai ter uma escolha. Na introdução do livro você vai ver que Jeremias escolheu. Eu vou me posicionar, eu escolho obedecer, eu vou fazer. Porque eu recebi uma incumbência, está tudo lá embasado nesse capítulo 1 de Jeremias. Eu tenho uma responsabilidade, eu ganhei uma ordem, eu ganhei uma incumbência. E eu vou fazer o que Deus me falou. E qual que era a mensagem? Proclame e ajudar. Fale a este povo, traz a memória deste povo, a situação que eles andam. Vai haver condenação para esse povo. Eu vou agir. Eu tenho uma promessa, mas eu queria uma posição desse povo. Então eu vou agir. Diga a eles que tudo que eles estão passando não é o diabo, não. É a minha mão querendo que o povo se converta de novo. A mim. Querendo que o povo se arrependa, que o povo venha. Ele manda, começa a primeira mensagem para o povo. Aonde nós lemos aqui, nesse capítulo de número 18, nós estamos na 7ª mensagem. Quantas mensagens foi endereçada através de Jeremias a esse povo? 14 mensagens. Aqui no capítulo de número 18, nós estamos na 7ª mensagem. A mensagem para esse povo é: Deus quer que vocês se voltem a Ele. Deus quer que vocês posicionem. E de repente Deus vai pegar o Jeremias como um pivô. E Deus começa a trabalhar no profeta e começa dando uma ordem para o profeta no capítulo de número 18. Jeremias, dispõe-te, desce à casa do oleiro. Ou diz, Jeremias, posicione, levanta, toma uma atitude. Porque eu vou revelar minha palavra para você através de algo cotidiano, de um trabalho que você vai contemplar em silêncio, mas eu vou falar com você. Um homem trabalhando em um local de trabalho, você vai ver lá, ele não está trabalhando em algo ambulante na rua, mas ele está trabalhando em um local propício para trabalhar. Ele está no seu local de trabalho, quieto, fazendo uma obra, e eu quero que você desça até lá, porque eu tenho algo a falar com você, Jeremias. Só que Jeremias, ele tinha uma opção. Qual que é a opção? Ou eu me disponho a ir, ou eu me disponho a obedecer, ou eu fico aqui na minha posição, porque até eu chegar lá na casa do oleiro, eu sei até o endereço, mas hoje não, eu vou amanhã. Esse povo é um povo obstinado, esse povo é um povo que não quer saber, esse povo é um povo que não é minha família, meu pai, minha mãe. Mas o Senhor havia escolhido ele como profeta. Ele conduía pela alma dessas pessoas. Tem pessoas que são escolhidas para conduir com a alma das pessoas. Tem pessoas que não andam rodando em volta de si mesma, preocupada com seus problemas. Tem pessoas que Deus escolhe para clamar pela nação, para pedir pela nação, para pedir pelo povo que Deus escolheu. É por isso que muitas das vezes você tenta a não querer colocar a mão naquilo que não te pertence, mas de repente o amor de Deus pela vida daquela pessoa é tão grande que você tem o amor de Deus, então você se torna o quê? Um capacho, vamos dizer assim, em outras palavras, para você entender, daquela alma, porque você quer ajudar, você quer ver aquela alma bem. Não é um problema seu aos olhos humanos dizendo, mas é algo que Deus implantou no seu coração, o amor pelaquela vida. Assim era Jeremias, não era ele, mas era um povo seu, era uma linhagem sua, ele tinha um amor expresso por aquele povo. Deus está falando com você no dia de hoje.
Talvez eu estou aqui, eu tinha muitas coisas para fazer, mas o Senhor nos escolheu para estar levando a palavra dele. E uma das coisas que Deus falou no meu coração, preciso que vá levar a minha palavra a esse povo. Podia estar resolvendo os problemas nosso pessoal, podia estar envolvido em preocupações pessoais, eu podia estar envolvido em coisas pessoais, familiares, mas de repente o Senhor diz, fala um povo, a esse que está aí agora nos assistindo, diga a esta pessoa que a situação está difícil, não tá? Mas é porque eu quero um posicionamento dessa pessoa. Eu não quero uma pessoa na gangorra, uma hora alto, uma hora baixo. Eu não quero que você fique ao léu de alguém que está sentado na ponta de uma gangorra e de repente o peso vai, de repente o peso volta, e se a pessoa prender o pé no chão, você fica no alto e você fica gritando por um socorro e não tem quem te abaixe. Se a pessoa não decidir, eu vou te abaixar. Deus quer tirar você dessa gangorra, colocar pé firme na terra e dizer para você, você é capaz. Olhando para mim, eu sou o autor e consumador da tua fé. Você é capaz de alcançar e de fazer aquilo que eu propus que você faça. Toma uma posição, se dispõe, desce a casa do oleiro, coisa simples da vida. Mas você vai entender que não é o diabo. Eu quero falar com você e eu quero revelar para você o porquê que o povo está nessa situação. Por que a família está nessa situação? Por que você está passando por este problema? Dispõe, desce, vai à casa do oleiro, porque lá você vai ouvir as minhas palavras. Quando Jeremias desceu, o obreiro trabalhava com barro entre as rodas, e ele começou a observar que um vaso trincou. De repente aquele vaso não foi jogado fora, mas como ainda estava mole aquela argila, aquele homem pegou aquele vaso, ele começou a amassar de novo, a pisotear de novo e fez dele um outro vaso. Não descartou aquela matéria-prima, usou a mesma, mas ele amassou para fazer aquele vaso de novo. Sabe o que Deus estava dizendo, Jeremias? O povo vai passar pela perseguição. Jeremias, vai haver invasão. Profetas, falsos profetas, vieram contra Jeremias, ele foi humilhado, porque uma mensagem contrária do que Jeremias estava dizendo, que o povo seria vitorioso, bateu para massagear o ego do povo. Vocês serão vitoriosos. De repente vem Jeremias na contramão daquele profeta, dizendo, não, vai ter invasão, babilônicos vão invadir, vão levar cativos vocês. É melhor vocês não resistirem, achando que se resistirem, Deus vai dar escape para vocês. Deus não vai dar, vai haver massacre, vai haver mortes, vai haver destruição. Já que vocês não obedeceram, agora vem a invasão, que o Senhor vai mandar a invasão sobre a vida de vocês. Então, não resista, vá, porque vocês precisam consertar diante de Deus. E naquele momento Jeremias, ele foi taxado, foi jogado em calabouço, foi jogado em prisão, para você entender. Jeremias, ele foi perseguido até do próprio rei. Ele foi massacrado, ele foi humilhado diante das pessoas, porque a mensagem dele foi de posicionamento, posiciona. Porque Deus quer o posicionamento de vocês. Mas no final, todos viram que Jeremias era o profeta de Deus. Eu quero ser boca de Deus para você nesse dia de hoje. Em tudo isso que você está passando, tem uma palavra de Deus para você. Posicione. Talvez você saiba tudo sobre a palavra, mas você ainda não introduziu a palavra dentro da sua alma. Posicione. Assim como Jeremias diz, eu me disponho, vou descer à casa do oleiro, vou prestar atenção nas palavras que o Senhor tem para mim e para que eu passe para o povo, eu vou entender. Deus vai abrir a tua mente a partir de hoje. Você está descendo aqui à casa do oleiro e você está ouvindo a palavra do Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu estou amassando o vaso que estava trincado. Pode ficar tranquilo. Só observa. Mas eu não vou descartar a matéria-prima. Ou seja, Deus vai fazer com que esta mesma pessoa, este mesmo fato, esta mesma nação que nós estamos vivendo esse tempo, esse mesmo povo que você está assistindo, chorando, sofrendo, Deus está dizendo, eu estou amassando o povo, eu estou trabalhando com o povo, eu estou dizendo ao povo, se converta a mim, não se corrompe, não abre mão do que eu te dei, eu vou amassar, eu vou pegar esse povo, porque a matéria-prima é minha, eu escolhi, é promessa, matéria-prima é aquele que Deus escolheu, é aquele que Deus chamou, é aquele que Deus disse, você é meu. Então ele amassa, ele começa a moldar um outro vaso,
até parecer bem aos seus olhos como aquele oleiro. Deus está dizendo, enquanto não parecer bem aos meus olhos, não tirarei a minha mão. Então, neste dia de hoje, nesta mensagem, eu quero que você entenda algo pelo Espírito de Deus. Deus está trabalhando. Só assista o que Deus está te revelando. Deus está trabalhando, mas enquanto Deus trabalha, deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Mas a mensagem da tua boca é, tem que ter uma conversão. Tem que voltar à sua origem. Tem que voltar aonde Deus disse que era para ser assim e assim. Deus está falando com você aqui agora. Deus vai fazer na sua casa, vai. Deus vai fazer na sua família, vai. Mas tem punição de Deus, que ela é certa. Deus já decretou. Um clamor pode dar ao coração de Deus. Dar ao coração de Deus algo. Trazer ao coração de Deus algo. Que Deus vai tratar, mas vai cuidar e vai trazer de volta. O seu clamor talvez não isenta da sentença. Porque a sentença é uma consequência do posicionamento de alguém. Tem sentença que é dada pelo posicionamento. E você não pode isentar ninguém de uma sentença dada por um posicionamento errado. Mas você pode clamar para que a misericórdia de Deus alcance a sentença. E a pessoa seja moldada, amassada, mas moldada, com a mesma matéria-prima, voltar à sua origem e voltar a Deus. Deus está falando com alguém no dia de hoje. Não desista de clamar, por mais que a sentença já está decretada. Deus pode arrepender no sentido de eu posso mudar a sentença através do seu clamor. Deus não é homem para se arrepender, não. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Este arrepender do livro de Jeremias, que Deus podia fazer o quê? Uma virada, como fez naquele vaso. Aquele oleiro não arrependeu de ter feito o vaso. Não. Até então, porque ele voltou a fazer da mesma matéria um outro vaso, mas da mesma matéria. Não jogou a matéria fora. Por quê? Porque ele não arrependeu de preparar a matéria-prima para fazer aquele vaso. O problema foi no manusear que o vaso se quebrou, nem foi o oleiro, foi o próprio vaso que se trincou. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não desisto da matéria-prima. Às vezes o vaso se quebra, não eu, mas o vaso, com a falta de posicionamento, ele próprio se trinca. Não foi o oleiro que trincou o vaso. O próprio vaso trincou. Mas estava na mão da pessoa certa, do oleiro, e fez o vaso de novo. Deus está falando com você aqui. Deus está trabalhando com você aqui agora. Deus está dizendo para você, quantas vezes já pregamos uma mensagem dessa? Mas em cada vez Deus dá uma palavra diferenciada e um público diferenciado. Quantas vezes? Mas Deus revelou essa palavra a muitos profetas. E hoje, pela misericórdia de Deus, estou falando com você o que Deus me revelou. Deus vai trabalhar do jeito dele, mas a sentença, ela está decretada. Deus disse para Jeremias, fala o povo, Babilônia vai invadir e vai levá-los. Não adianta o outro profeta vir falar que não vai levar, vai. Mas eu vou trabalhar e fazer dessa nação, quando voltares a mim, quando posicionar, eu vou fazer de novo e vou trazer a raiz, o que eu havia prometido. Não vou isentar a sentença, mas vou trabalhar para fazer deles outro vaso. Deus está falando com você aqui agora mais uma vez. Não desiluda e não pense que Deus esqueceu da situação ou que Deus não faz. Ou porque que na vida de um Deus faz, na vida de outro não faz. Quem conhece a sentença interna e particular de cada um é o Senhor Deus. Deus está dizendo, eu trabalho para aqueles que em mim confiam. Seja trabalhar no silêncio, porque o oleiro não abriu a boca para perguntar para Jeremias, o que faz aqui? Porque você veio. O que você está assistindo está me perturbando. Você está aí, eu não sei trabalhar com alguém me olhando. Mas o oleiro já entendia que ele estava capitulando alguma coisa. Porque ele recebeu um profeta. Sabia que ele era profeta.
Se ele estava parado olhando, é porque tinha algo ali, um mandato maior do que o dele, que era apenas um trabalhador. Ele estava ali à mercê de alguém. Ele estava ali para entender alguma coisa, porque ele era um profeta. Profeta não vai em lugar errado. Profeta, quando ele entra, todos sabem que ele é profeta e foi mandado por Deus para observar. O profeta não abre a boca, mas o profeta observa e Deus vai lhe dando a mensagem. O profeta, ele anda no silêncio, mas Deus não cessa a fala no ouvido dele. O profeta, ele observa, mas o Senhor dá-lhe a mensagem na mente. Deixa eu dizer para você que agora, Deus está lhe dando uma mensagem. Pela ajuda do Espírito Santo, você está observando o oleiro. E o Senhor está dizendo, já estou esclarecendo a tua mente. Tem gente aí recebendo de Deus já a revelação da sua decisão. O que é que você tem que fazer? Como é que você tem que posicionar? Posicione. A vida sua de andar com a bengala dos outros tem um tempo de terminar. Você tem que ter um posicionamento para ver Deus trabalhar na tua vida. E eu quero orar por você agora, diante desta palavra, que a mão do Senhor se estenda sobre a tua casa, a tua família. Entendeu bem? Jeremias foi chamado por Deus para esta missão. E a missão era um povo obstinado que ouviu a voz dos vizinhos, ouviu a voz daqueles que estavam do lado dele, se corromperam, esquecendo as suas raízes. A sentença veio, resumindo, mas o escape de Deus e a palavra, que se voltares a mim, eu voltarei a vós, também andou junto. Não foi isentado da sentença, porque era uma consequência do seu posicionamento. Mas uma coisa Deus fez, voltarás à raiz através de um clamor, e eu vou trazer a nação de volta. Eu quero orar pela sua vida agora, amados. Você que está num projeto pedindo a Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me responda nessa campanha. Senhor, eu quero que o Senhor me responda nesse projeto. Senhor, eu quero que o Senhor me responda nesse clamor. Deus está dizendo, eu irei te responder. Põe a tua mão agora diante de Deus e diga, eu me posiciono, porque eu quero servir a Deus como Ele manda. Eu quero afastar do que me tira a paz. Eu não tenho poder para isentar a sentença, mas eu sou daquele que tem todo o poder para me dar graça na sentença e me fazer retornar à minha raiz. Vou orar pela tua vida agora. Senhor Deus Pai, diante desta pessoa, aproximadamente 30 minutos que passamos juntos. Pai, eu gostaria que o Senhor fosse até esta casa agora, de uma forma, Senhor, agora profética. Eu quero abençoar esta família, eu quero abençoar esta casa. E toda aquela pessoa, Pai, que entrou em conflito consigo mesma, dizendo, Deus, o porquê eu não recebo? Deus, o porquê dessa sentença que já está decretada, eu sinto o peso dela. O Espírito Santo está revelando na mente dessa pessoa que ela deve ter um posicionamento. E nesse momento o Senhor também já revela, através do posicionamento, uma vitória tão grande chegando. Porque é remanescente, é aquele que Deus escolheu para fazer a diferença. Senhor, nesse momento, ó Pai, nós te pedimos a tua graça e misericórdia. O Senhor vai fazer nesta vida? Vai. O Senhor vai entrar nesse presídio? Vai. O Senhor vai fazer a sentença desse computador judicial? Vai. O Senhor vai trabalhar? Vai. Mas tem uma sentença, Senhor. Mas essa sentença, Pai, tem um tempo limitado para começar e acabar. E nesse tempo limitado por ti, o Senhor dará graça através desse posicionamento hoje que essa pessoa está fazendo. E haverá uma resposta positiva, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Eu te louvo por esta vida. Eu te louvo por esta família. E eu creio na tua proteção dentro desta casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida. Compartilhe. Para Deus alcançar mais pessoas através da sua palavra. Compartilhe e Deus vai fazer. Através da sua mão, de compartilhar, através da sua vida, Deus vai fazer com que esta mensagem chegue em lares, onde precisa ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe.